Louvado seja Deus. Irmãos, gostaria de convidar você aí a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo de número 5. Livro de Gálatas, no capítulo de número 5. Do verso 16 ao verso 23, é um texto bem conhecido de todo crente, de todo cristão, e todos nós que estamos aqui nessa noite. O texto diz assim: Gálatas, capítulo de número 5. As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Até aí, irmãos. Então, até o versículo de número 23. Pode sentar, irmãos, pode sentar, igreja. Na última vez que eu estive aqui ministrando a doutrina, eu falei acerca dos dons espirituais, do batismo com o Espírito Santo. Mas hoje, ainda dando continuidade a esse tema de pneumatologia, como é ensinado pelas Escrituras, o estudo sobre o Espírito Santo, eu gostaria de estar estudando com os irmãos algumas características sobre o fruto do Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo é a promessa de Deus derramada sobre a sua igreja, sobre os seus filhos, desde do texto, um dos textos mais comentados é o texto lá de Joel, quando ele diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, derramaria do seu Santo Espírito sobre toda a carne. Jesus veio e ratificou essa promessa. Ele disse que, olha, eu vou subir para o Pai, mas vou enviar a vocês o Consolador, o qual foi derramado ali no começo do livro de Atos. E desde então, a igreja do Senhor passa a ter como garantia de todo crente salvo, o selo do Espírito Santo de Deus, conforme Efésios 4:30, que vai dizer assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, na qual fostes selados para o dia da redenção. É interessante falar que esse assunto que eu trouxe anteriormente sobre o derramado do Espírito e os dons do Espírito, ele trata de um derramado do Espírito de acordo com a vontade de Deus, para que cada crente que seja dado o dom espiritual seja usado conforme a vontade de Deus, de acordo com Coríntios, 1 Coríntios 12, de 4 a 7, ele vai dizer assim, 1 Coríntios 12, de 4 a 7, ele vai dizer assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações,
mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, ou seja, o derramado do Espírito Santo, os dons espirituais é derramado para que a igreja do Senhor venha a ser edificada, e há um entendimento que não é em todo tempo, em toda hora e sobre todos, mas em momentos em que Deus, através do seu Santo Espírito, concede a algumas pessoas esse derramado do Espírito. Já o fruto do Espírito Santo, né, nós entendemos que é algo que é derramado sobre a vida da igreja. É tanto que o nome é fruto do Espírito Santo, porque todo crente, né, salvo pela fé mediante a graça, precisa dar testemunho de quem o salvou, quem é Jesus Cristo, quem é o seu Deus e o que Ele pode fazer. Então é importante que eu e você possa observar que o fruto do Espírito Santo, ele é derramado sobre todo salvo, sobre todo crente, né? Uma pessoa regenerada, que teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, que se arrependeu dos seus pecados, né? E que de fato em seu coração aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele recebeu esse selo, que é o Espírito Santo, e através desse selo, o fruto do Espírito Santo, né? Que são essas 9 características que a nós, meros mortais, é difícil que a gente pode dizer assim, é difícil todos nós dizemos assim, eu tenho os 9, eu tenho ou eu produzo os nove frutos do Espírito Santo. Mas é uma característica que o Espírito Santo derramado sobre nossas vidas, ele nos capacita, né, a vivermos na nossa vida, tendo condições de sermos obedientes à sua palavra e produzir através da nossa vida o fruto do Espírito Santo. E para que esse fruto? Para que o nome do Senhor seja exaltado, para que a gente possa levar a palavra de Deus às outras pessoas, não apenas em palavras, não apenas falando, mas também vivendo, né? Nós muitas vezes já ouvimos isso, né? Que o nosso testemunho, ele fala mais do que as nossas palavras, né? É muito simples, né, para cada um de nós que estamos aqui nessa noite, para aqueles que estão em casa, dizer assim, eu sou um crente, eu sou uma pessoa salva na pessoa de Jesus Cristo, mas será que a minha vida tem demonstrado no dia a dia, no trato com a minha família, no trato com os meus amigos, no trabalho, aonde quer que eu ando, que de fato eu sou uma pessoa transformada através desse poder? Que de fato eu sou uma pessoa que vive, né, testificando de fato que sou um filho, né, que sou uma filha de Deus, que sou uma pessoa que nasceu de novo. Então, a partir de tudo isso, nós vamos ver mediante Gálatas, capítulo de número 5, né, nós vamos ver cada uma dessas características e estudar um pouco, né. Eu confesso aos irmãos que é um tema que eu gosto muito, porque também fiz referência de outra vez que eu estive falando sobre isso. A igreja, de alguma forma, a igreja, quando eu digo a igreja no geral, a igreja no Brasil, tem vivido os dois extremos, em que de um lado há a extremidade, né, sobre quem é o Espírito Santo, e ali há os exageros, né, e por outro lado há aqueles há igrejas, né, há pessoas que desprezam totalmente a ação do Espírito Santo. Alguns até entendem e dizem que a ação do Espírito Santo ela só vai até tal lugar, mas a Escritura em nenhum lugar vai
testificar isso sobre ninguém. Pelo contrário, né? Ainda hoje, e nós somos uma igreja que cremos nisso, nós cremos na continuidade, na contemporaneidade dos dons espirituais. Ainda hoje, Ele atua em nós e através de nós, né? Isso é fruto da graça de Deus derramado sobre a igreja dele. Amém? Então vamos ver a primeira palavra que nós vamos ver no fruto do Espírito é o amor ágape, né? Amor. Primeiro fruto do Espírito, amor. Esse amor não é qualquer amor, é um amor que tem na sua origem a palavra ágape, que significa o amor perfeito, né? Não é um amor condicionado a circunstâncias. O amor é perfeito, que só pode ser exemplificado através do amor de Deus. Em João 3,16 nós vamos ver isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Em 1 João 4,19, nós vamos ler também, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, o amor de Deus, é que é perfeito. O nosso amor, o amor humano, ele é falho. Um dos exemplos que nós vamos ter na Bíblia acerca desse amor é quando Jesus, após ressuscitar, ele encontra Pedro, né? Acho que alguns irmãos já ouviram essa história, e ele pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E a pergunta dele ali a Pedro é: Pedro, você, ágape, você me ama com amor verdadeiro? E Pedro então responde: Senhor, eu, filéu, que é o amor de amigo, né? É um amor de irmão, não é o amor a que Jesus se referia, né? Ele se refere como o amor que eu digo, né? Que eu digo a uma pessoa que eu conheço, que tem uma afinidade muito grande, e eu digo a essa pessoa: eu te amo em Cristo Jesus. Mas esse amor não é esse amor que o fruto do Espírito está falando. Esse amor que Jesus pergunta a Pedro e que está aqui como primeira palavra do fruto do Espírito é o amor ágape, né? É o amor que é o vínculo da perfeição na pessoa de Jesus Cristo, que é exemplificado, né, da forma mais maravilhosa possível lá em João 3,16, mais uma vez repetindo: porque Deus, ágape, de tal maneira que deu seu Filho, para que nós, né, todos os crentes salvos em Jesus, não morramos, mas tenhamos a vida eterna. Eu trouxe um livro, meus irmãos, que tem alguns comentários que eu gostaria de ler, mas acerca desses dons espirituais, e é um livro que posso indicar também a leitura para os irmãos. É O Poder do Espírito Santo, né? Essa da editora Vida Nova. Quem escreveu esse livro, todos nós aqui pelo menos conhecemos, pelo menos de nome, é o pastor Billy Graham. E tem uma parte aqui, quando ele se refere a esse primeiro fruto do Espírito, o amor, ele diz: quando a Bíblia fala do amor que Deus tem por nós, que Deus tem por nós, é que gostaria que nós tivéssemos geralmente, que nós o tivéssemos geralmente. Ele usa a palavra grega ágape, pronuncia-se amor ágape, aparece em todo o Novo Testamento. Quando Jesus disse: amem seus inimigos, em Mateus usou a palavra ágape no seu evangelho. Quando Jesus disse: nós devemos amar uns aos outros, João usou a palavra ágape. Quando Jesus disse: ame seu vizinho, Marcos usou a palavra ágape. Quando a Escritura diz:
Deus é amor, ela usa a palavra ágape. Então, a primeira palavra aqui do fruto do Espírito é amor, mas não é qualquer amor. É aquele amor verdadeiro, sacrificial, que de fato se doa, né? E foi isso que Deus fez através de Jesus Cristo por nós, não é? Outra coisa interessante que ele diz, o primeiro amor, o humano diz: quero para mim algo que é do outro, algo que o outro tem e que ele pode me dar. O segundo amor, o de Deus, diz: quero dar alguma coisa para este aqui, porque o amo. Ele faz esse paralelo, né? Do nosso amor, do comparado do amor filéu para o amor ágape. O primeiro amor, ele diz assim: quero para mim algo que o outro tem, que ele pode me dar. O segundo amor, o amor de Deus, o amor verdadeiro, ele diz: quero dar alguma coisa para este aqui, porque eu amo. E aí ele prossegue: o primeiro amor quer se enriquecer recebendo presentes que os outros podem lhe dar. O segundo amor quer enriquecer os outros, dando tudo o que tem. O primeiro amor é sentimento e desejo, vai e vem quando quer. Não podemos forçá-lo a ficar com nenhum esforço próprio. O segundo amor é muito mais questão de vontade, porque somos nós que decidimos dar ou não. Observe que o escritor aqui ele vai dizer, que a questão do amor, ele não é um amor que é esse amor egoísta, mas ele é um amor que se doa, que é capaz de doar a sua vida, de doar os seus bens, que é capaz de doar, até se for preciso, a sua própria vida, para que o outro, a pessoa amada, que ele ama, esteja feliz. Então esse é o primeiro fruto do Espírito, é o amor ágape, o amor que é o amor verdadeiro, que é representado, na sua excelência, na cruz do Calvário, onde nós temos a certeza que ali Deus nos amou, com esse amor maravilhoso. A segunda palavra do fruto do Espírito Santo é alegria, É interessante nós observarmos que a palavra grega usada para alegria é chapá, a palavra grega usada no Novo Testamento para alegria, repetidamente é usada para indicar a alegria de origem espiritual, como a alegria em 1 Tessalonicenses 1,6, que diz assim: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. É esse que o texto diz, 1 Tessalonicenses 1,6, também o Antigo Testamento usa frases como a alegria do Senhor, Números 8:10, ele vai dizer assim: disse-lhe mais, ide comer as gorduras e beber as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada, preparai para si, porque este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Para indicar, o texto está assim, para indicar que Deus é a fonte da nossa alegria. Deus é a fonte da nossa alegria. O mundo, ele tem alegrias momentâneas, ele tem alegria por circunstâncias, dependendo de situações, dependendo do clima, dependendo de governos, dependendo de uma série de coisas. Nós, porém, temos a certeza de que somos felizes, somos alegres, porque a nossa alegria, ela tem nome, ela chama-se Jesus Cristo. Ele é a fonte da nossa alegria, e nele nós estamos e vivemos
felizes, porque Ele, né, a alegria quando está posta nele, quando a nossa felicidade vem dele, quando nós temos essa certeza no nosso coração, muitas vezes, né, chegamos aqui depois de dias difíceis, mas nós chegamos aqui, somos renovados, somos revigorados, somos fortalecidos. Por quê? Porque a nossa força, a nossa alegria vem dele. E isso é maravilhoso, nós termos essa certeza, que a nossa alegria, ela está posta em alguém que derramou primeiro do seu amor sobre nós, que derramou esse amor ágape. Então essa segunda palavra do fruto do Espírito Santo é isso, alegria, mas não qualquer alegria, não depende, né, de um momento, né, de você ganhar ou perder, de você estar com saúde ou não, de você ter fartura ou não, né, de você ter paz na sua casa ou não. Essa alegria depende única e exclusivamente de Deus. Por isso que nele, né, nós somos plenamente felizes, porque a nossa alegria, né, é o Senhor Jesus Cristo, né? É interessante ainda prosseguirmos com alguns trechos desse livro que eu gosto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Ele diz assim: o testemunho final de Paulo estava coroado de profunda alegria quando escreveu sua última carta a Timóteo, pouco antes de morrer. Apesar dos sofrimentos que passou, dos horrores da prisão, das frequentes ameaças de morte, a alegria do Senhor enchia o seu coração. Aí ele diz assim, Charles Allen explica isso nestas palavras: da mesma forma que toda a água do mundo, olha que coisa maravilhosa, da mesma forma que toda a água do mundo não pode apagar o fogo do Espírito, todos os problemas e tragédias do mundo não podem vencer a alegria que o Espírito Santo traz ao coração humano. Olha que coisa maravilhosa, que comparação maravilhosa que ele diz, né? Que toda a água do mundo jamais pode apagar o fogo do Espírito, mas ele diz que também, que todas as tragédias imagináveis não podem apagar a alegria do Espírito Santo. E ele termina esse comentário dizendo: alguém disse que a alegria, essa frase também eu acho maravilhosa. Ele diz assim: alguém disse que a alegria é a bandeira que tremula na torre do palácio quando o rei está presente. Olha que coisa maravilhosa. Teu rei está presente, seu rei está presente na sua casa, então a bandeira está lá tremulando, e é lá que o Senhor derrama paz. Enquanto nós tivermos essa segurança, né, essa alegria, essa certeza de que a bandeira trêmula, a bandeira que tremula no palácio das nossas casas, é porque a bandeira da alegria, é porque o rei está presente, e nada pode nos abalar, né? Nós temos que viver essa certeza nos nossos corações, saber que a alegria do Senhor, ela vai independer das circunstâncias da vida, ela vai independer de qualquer situação. Por mais que a gente tenha dificuldades, o Senhor sempre tem algo maravilhoso para os nossos corações. Ele nos dá alegria, Ele nos abençoa, Ele nos dá palavra de ânimo, Ele nos fortalece quando nós estamos fracos, não é? Ele nos cura quando nós estamos doentes, Ele nos dá esperança quando muitas vezes nós não a temos, e Ele nos dá algo maravilhoso, a alegria de saber que um dia nós estaremos com Ele para sempre, e isso não tem preço. Essa alegria de saber que um dia tudo aqui passa, né? Às vezes cedo, ou às vezes levando mais algum tempo, nós não sabemos o tempo da nossa partida, mas uma coisa é, a alegria que Ele nos proporciona é para a eternidade, é para o hoje,
de termos a certeza que o nosso futuro está garantido e na eternidade nós nos alegraremos muito mais com a sua santa presença, né? A terceira palavra usada, né, no fruto do Espírito Santo é a palavra paz, né? Koiné. Essa paz está relacionada a uma vida de comunhão com Deus, independente das circunstâncias, do tempo e do espaço, e independente das circunstâncias do tempo e do espaço. Em João 14:27, Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Salmo 4:8, né, um versículo bem conhecido de todos nós. O salmista, ele diz essa frase tão maravilhosa: em paz me deito e logo pego no sono, né? Em outras traduções, mas as atuais vai dizer: em paz me deito e durmo rapidamente, né? Porque pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança, né? Então, a paz de Cristo, a paz que Ele nos dá, essa paz que excede todo entendimento, esse koiné, essa paz que, assim como eu falei com relação à alegria, é a paz que não depende também de circunstâncias, né? Às vezes, né, ao nosso redor, ou até mesmo no meio da nossa família, na nossa casa, está acontecendo um turbilhão de coisas, né? Às vezes é problema com o filho, né? Marido com problema com a esposa com o marido, no contexto familiar, às vezes ali com o irmão, com o cunhado, com sogra, com sogro, né? Às vezes nós estamos vivendo tudo isso, mas o Senhor tem nos dado paz. Às vezes é no ministério, né? Tem momentos, né, que a gente acha assim bem complicado, né? Eu confesso aos irmãos que tem momentos assim, quando a gente está resolvendo assuntos na missão evangelizadora do Nordeste, tem momentos assim que eu digo assim: meu Deus do céu, às vezes como é difícil, mas aí vem a palavra do Senhor e traz aquela paz, derrama aquele bálsamo suave sobre o nosso coração, e nós nos alegramos, porque sabemos também que a nossa paz depende de Deus, não depende de nós. Se a paz dependesse de nós, era difícil, né? Por que o mundo prega tanto sobre paz, mas não tem paz? Porque é uma paz circunstancial, é uma paz que vai depender de alguma outra coisa, vai depender de outra pessoa, ou vai depender de outras circunstâncias. Nós não. A nossa paz depende somente de Deus, depende do amor de Cristo derramado sobre nossas vidas. É por isso que o salmista diz: em paz me deito, né? É por isso que Jesus vai dizer: eu vou deixar com vocês a minha paz. Mas não é essa paz aí igual ao mundo não, viu? Não é essa paz que o mundo prega, não. A minha paz, né, ela excede todo entendimento. É isso que Jesus diz a mim e a você. A paz dele vai exceder todo entendimento, né? Você vai ver exemplos de pessoas na vida que estão vivendo momentos difíceis, mas aquela pessoa, você vai conversar com ela e ela vai ter paz, né? Vai procurar ali ter uma palavra de ânimo, uma palavra abençoadora. A paz com Deus não é somente uma trégua, a guerra que terminou para sempre. Agora, os corações redimidos dos antigos inimigos da cruz estão munidos de uma paz que está além de qualquer conhecimento humano e mais alto do que qualquer voo da águia que possamos imaginar. Ele está fazendo referência de que a paz que Cristo nos deu, essa paz que nos trouxe paz, ele está fazendo referência de quando nós éramos inimigos de Deus, alheio às coisas de Deus, né? E
o próprio Deus se encarregou de ter paz conosco. O próprio Deus se encarregou de derramar a sua paz sobre nossas vidas. Aí o escritor usa uma frase de Spurgeon que diz assim: olhei para Cristo e a pomba da paz voou para dentro do meu coração. Olhei para a pomba e ela voou embora. Não devemos olhar para o fruto, mas para a origem de toda a paz, porque Cristo, pelo Espírito Santo, cultiva a nossa vida com sabedoria para produzir paz. O escritor diz: eu olhei para Cristo e a pomba da paz voou para dentro do meu coração. Eu olhei para a pomba para a pomba da paz e ela saiu de dentro do meu coração. E ele diz que os nossos olhos têm que estar não nos momentos que nos dão paz, não nas circunstâncias que nos dão paz, mas quem nos deu plena paz, que é Cristo Jesus. Os nossos olhos têm que estar postos nele. É isso que o escritor quer dizer. Se os nossos olhos forem postos em Cristo, ele nos dará paz. Mas a partir do momento que ele derrama paz sobre nossas vidas, se nós formos olhar apenas para aquela paz, para ela apenas, é bem certo que em algum momento a gente possa perdê-la. Mas quando nossos olhos estão focados, estão fitos em Deus, o Senhor derrama paz sobre nossas vidas. Uma quarta palavra que nós vamos ver aí no fruto do Espírito é a palavra longanimidade. É uma palavra também grega com um significado bem interessante, com uma palavra original bem interessante, que é macrotomínia, que traduzido é uma palavra a uma pessoa muito paciente, que não se ira facilmente, sabendo suportar bem as provocações, afrontas e perseguições, tanto humanas quanto espiritual. Tiago 1, 2 e 3 vai dizer assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança ou paciência. Então, o que essa palavra, tão difícil às vezes de falar, ela nos traz? Longanimidade. Esse fruto do Espírito derramado sobre nossas vidas nos dá uma paciência, uma compreensão que vai além daquilo que nós, muitas vezes, vai além das forças que nós achamos que temos. Então, o texto, ele coloca aqui como algo que nós somos muitas vezes afrontados, nós somos muitas vezes caluniados, nós somos muitas vezes desafiados, nós somos muitas vezes insultados, mas nós não retribuímos conforme muitas vezes é o desejo do nosso coração. É aquele momento em que nós paramos, respiramos, e o próprio Espírito que está dentro de nós, que habita em nós, diz assim: tenha calma, tenha calma, não responda com a mesma intensidade que você foi afrontado. Então, a longanimidade, ela vai nos dar essa paciência, para que a gente possa suportar até mesmo as perseguições. A gente vai ver na história da igreja, e aí quando você pega aquele livro sobre os heróis da fé, que está também escrito lá em Hebreus no capítulo 11, você vai ver que tantos e tantos homens de Deus
né? E o texto de Hebreus, abra aí comigo, por favor, o livro aí de Hebreus, rapidinho, para a gente ler aí um pedaço aí do capítulo de número 11. Que eu acho, Hebreus capítulo 11, né? Ele começa dizendo assim, ele vai falar, justamente, está falando dos heróis da fé, mas vai falar aí como eles passaram por provas, por dificuldades, e eles mantiveram ali a longanimidade, né? A palavra que se enquadraria aqui, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias, e que mais direi? Certamente me faltará tempo, verso 32, me faltará tempo, para falar a respeito de Gedeão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram a promessa, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres pela sua fé, mulheres pela ressurreição, receberam pela ressurreição os mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior testemunho. Outros, por sua vez, passaram por provas de escárnios e açoites, e sim até algemas e prisões. 37 dias, foram apredejados, provados, cerrados pelo meio e mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Verso 38, a parte A, ele diz algo bem interessante. Homens dos quais o mundo não era digno. A longanimidade, né, a paciência, né, ela nos faz viver dessa forma. E eu confesso aos irmãos que eu particularmente muitas vezes acho um fruto muito difícil, porque eu vou generalizar, mas sei que nem todos são assim. Muitas vezes a gente quer revidar na mesma hora, muitas vezes a gente quer responder na mesma hora, né? Eu lembro que certa vez levantou-se um falso, não foi apenas comigo, mas envolvia eu e o pastor André, e naquela hora eu quis responder, mas ao mesmo tempo eu entendo que veio o Espírito Santo sobre a minha vida, e naquela situação eu só fiz dizer o seguinte: o que essa pessoa está fazendo, né? Ele está revelando o caráter dele e está fechando as portas para ele. Então, assim, o tempo, né, ele nos ajuda a entender tudo isso, a entender que quando somos pessoas longânimas, pessoas pacientes, o Senhor nos ajuda a vencer batalhas que nós nem imaginaríamos que venceríamos. Mas quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, quando temos o fruto do Espírito Santo, chamado longanimidade. A paciência, o escritor ele diz assim: a paciência é o brilho transcendente de um coração amoroso e meigo, que é gentil e delicado, quando trata os que vivem ao seu redor, A paciência julga os erros dos outros com delicadeza, carinho, compreensão, sem ser injusto, né? Então é isso que a paciência faz, né? Ela aprende também a compreender muitas vezes que os erros dos outros, né, precisam ser também tratados com paciência por nós. É algo, como eu disse, que é muito difícil. E o escritor fala assim, falando sobre longanimidade, temos de tomar cuidado em relação a um perigo. Às vezes,
nós usamos como desculpa por não termos tomado a atitude que se esperava de nós. Às vezes, nos contentamos com um tipo de autoflagelo neurótico por não queremos enfrentar a verdade, que erradamente chamamos de longanimidade. Mas Jesus, neste caso, com autoridade, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Também derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas. Também castigou com furor os escribas e fariseus. O cristão cheio do Espírito sabe quando deve, nesse caso aqui ele coloca arder em ira santa, e a longanimidade se transformar em uma desculpa de inatividade ou uma muleta para disfarçar um defeito de caráter. Essa observação eu achei interessante, porque ele trata de uma situação aqui no contexto, em dizer assim, que às vezes também, e aí não é uma questão de longanimidade, é uma questão mais de não darmos desculpa, para que, por exemplo, essa situação que eu contei, que eu passei com o pastor André, uma pessoa que está vivendo de uma forma errada, e ali a gente precisa agir de uma forma mais direta, chamando a atenção, para que aquele erro não venha se perpetuar. Só que aí o que é que o escritor quer dizer isso? E aí que eu vou usar uma palavra para que todos entendam. Às vezes nós queremos fazer, em nome da longanimidade, a gente quer substituir por uma política de boa vizinhança, e acabamos, muitas vezes, não confrontando e aceitando erros que nós não deveríamos aceitar, Por exemplo, sermos coniventes com o pecado. Isso eu estou citando como exemplo. Então, às vezes a gente precisa também ser maduro e entender, como ele citou o texto de Jesus aqui. Jesus viu uma cena errada. Qual foi a cena errada? Estava ali no templo, pessoas gananciosas, vendendo, comprando, explorando ali a boa fé das pessoas, e ele se revolta com aquela cena e ele trata aquele assunto de uma forma mais enérgica. Para quê? Para que aquilo não se perpetuasse, para que se entendesse ali o propósito verdadeiro daquele local, que no caso o templo, ali é o local onde as pessoas iam adorar a Deus. Então, o escritor, ele traz esse contraponto, para que a gente também, em nome da longanimidade, da paciência, a gente também não venha a ser totalmente conivente com o erro. Muitas vezes nós precisamos suportar, mas também nós precisamos, às vezes, dentro de uma ação também do Espírito Santo, ter sabedoria para resolver todas essas situações, A quinta palavra que ele usa aí é a palavra benignidade, uma palavra grega cherostotes, gentileza, que significa gentileza. É uma pessoa amável que recebeu de Deus, através do fruto do seu Santo Espírito, a capacidade de tratar as pessoas com mansidão, delicadeza e compaixão. Vai além de tratar as pessoas com educação. É também uma expressão de humildade. A benignidade a benignidade é como nós gostaríamos de ser tratados por Cristo, pois ele disse: aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Em Efésios 4:2 ele diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. A benignidade, gentileza, nos faz olhar para os outros com compaixão, sem muitas vezes condenar a fraqueza dos outros, porque temos as nossas. Gálatas 6:1 diz: irmãos,
se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Olhai para que não sejais também tentado, né? Ele diz que ele está dizendo que nós precisamos ser mansos, né, no texto de Efésios, mas nós precisamos tratar, né? As pessoas precisam ser tratadas, como o texto também que nós lemos, que Jesus disse que aquilo que nós queremos que os homens, né, que as pessoas nos façam, nós precisamos fazer também, né? Nós precisamos agir com gentileza, né, com respeito, com carinho pelas pessoas, porque às vezes, e muitas vezes, né, as nossas palavras, né, ferem mais do que edificam. Muitas vezes as nossas palavras podem estar afastando pessoas de nós. Então nós precisamos olhar esse fruto do Espírito como algo que, como escrevi aqui, vai além de tratar as pessoas com educação. Tratar as pessoas como pessoas que carecem da misericórdia de Deus, assim como nós carecemos. Porque um dia, né, nós estávamos caídos, prostrados no lamaçal do pecado, e o Senhor, com toda ternura, chegou para cada um de nós e falou de uma forma tão delicada, mas que foi audível aos nossos ouvidos e ao nosso coração, né? Quando o Senhor disse a cada um de nós: filho, os teus pecados te são perdoados. E assim nós precisamos ter essa compreensão, de tratar com respeito e com delicadeza as pessoas, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Eu vou dar uma carreirinha aqui por causa do tempo. Ele diz assim: Jesus era uma pessoa gentil. Quando ele nasceu havia poucas instituições de caridade no mundo. Havia poucos hospitais, poucos albergues para os pobres, poucos orfanatos, poucos abrigos para os desamparados. Comparando com a nossa, aquela era uma época cruel. Cristo mudou isso, e em muitos lugares onde o cristianismo chegou, seus seguidores praticaram ações de benignidade e delicadeza. O escritor, ele faz uma comparação, né, aqui, que faz parte da história, mostrando que através do cristianismo o mundo ele passou a ver que os cristãos, né, demonstrando amor, demonstrando paciência, demonstrando delicadeza, foram alcançando vidas e vidas. Através de quê? Nós sabemos que no mundo, né, na história global, hospitais, universidades, escolas foram criadas, orfanatos foram construídos, asilo para idosos, né, foram construídos a partir, né, de uma visão cristã. É por isso que ele usa aqui essa delicadeza, porque de que nós precisamos compreender que Deus, ele coloca nas nossas vidas pessoas também para nós cuidarmos, e isso também ele trata, o escritor aqui ele trata como delicadeza, né? Não apenas o trato com os nossos irmãos no geral da igreja, mas no trato com as pessoas de fora, e no trato especialmente também com as pessoas da nossa casa, né? 1 Timóteo 5,8 tem um texto que é bem conhecido de todos nós, mas o texto ele vai dizer o seguinte, né? Que aquele que não cuida dos seus,
e principalmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o infiel, né? Essas palavras, essa palavra aparece poucas vezes na Bíblia, mas há versículos nos quais seu uso refere-se a uma das três pessoas da Trindade. Salmo 18:35 fala da clemência ou benignidade de Deus. 2 Coríntios 10:1, da benignidade de Cristo. Gálatas 5:23, da benignidade do Espírito, né? E ele fala sobre uma outra pessoa, ele diz, Charles Ellen fez a seguinte observação: no nosso desprezo pelo pecado, podemos nos tornar rudes e grosseiros com o pecador. Algumas pessoas parecem ser tão apaixonadas pela justiça que não tem mais lugar para a compaixão pelos que caíram. Essa colocação, ele fala a partir dos domésticos da fé, e isso também é uma verdade para nós. Nós temos como igreja, isso falando mais uma vez da igreja, da visão de igreja, e aqui eu posso falar do Brasil. Nós vamos atrás daquelas pessoas que estão vivendo no lamaçal do pecado, que estão vivendo no vício, na prostituição, nas drogas, mas muitas vezes, é essa reflexão que ele também traz para que a gente faça, quando alguém que está do nosso lado, quando o irmão nosso, né, quando alguém que a gente conhece, quando alguém que faz parte do contexto de uma igreja peca, a tendência é que o nosso senso de justiça, e aqui ele define isso, faz com que a gente abomine aquela pessoa de vez. E isso também é um perigo, porque tanto aqueles que estão lá fora, como muitas vezes os que estão dentro, que não conseguem se manter firmes, nós precisamos também usar de misericórdia, de compaixão e graça com essas pessoas. Fazendo como? Amando, ensinando, dando apoio, quando este de fato reconhece as suas fraquezas e arrependimentos. É interessante que eu digo que hoje a gente vive esse momento, né? Existem pessoas que, graças a Deus, erraram, mas que também trouxeram o arrependimento do seu coração. Estão aqui no nosso meio, eu digo como igreja, e que estão sendo amados pela igreja, que estão sendo acompanhados. Esse é o papel da igreja, né? Eu costumo dizer como oficial que a disciplina pela disciplina, ela é cruel, mas quando a disciplina, que é bíblica também, essa acompanhada de amor, ali é bem provável que aquele coração, que aquela família, que aquele homem ou aquela mulher sejam totalmente restaurados em Cristo Jesus. E é essa reflexão que ele faz. Às vezes, né, o nosso senso de justiça, né, ele precisa também ser avaliado de acordo com a compaixão. A sexta coisa que ele coloca aí, que nós vamos ver, a sexta palavra é bondade, né? A bondade para o mundo que jaz no maligno é um conceito relativo, que pode ser feito ou não, mas para todos os crentes em Cristo Jesus, todos os crentes em Cristo, deve ser um fruto absoluto que habita no coração, que foi alcançado pela graça de Deus, né? 2 Tessalonicenses 1:11-12 diz: por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus os faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e obra da fé com poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Muita gente tenta se esconder atrás de um entendimento errado do texto
né, de Marcos 10, 18, que diz: por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Tentando justificar atitudes maldosas, mas o texto que eu escrevi aqui, é que a orientação através do fruto do Espírito é que nós devemos praticar a bondade. Mas quando eu escrevi aqui que algumas pessoas tentam se esconder atrás de uma interpretação errada, quando alguém diz assim: fulano é bom, e aí imediatamente é rebatido, dizer: não existe ninguém bom, bom é Deus. De fato, bom é Deus, mas a bondade aqui tratada do fruto do Espírito é que nós, que experimentamos a graça de Deus, que fomos salvos por Cristo Jesus, que fomos selados através do seu Santo Espírito, nós precisamos e devemos praticar a bondade. Para quê? Para demonstrar através da nossa vida, né, não quem nós somos, mas testificar de quem Deus é nas nossas vidas. Esse é o entendimento que eu entendo que deva ser correto nas nossas vidas. De fato, se nós formos olhar para nós mesmos, pecadores, né, que não merecíamos tamanho amor ágape, que não merecíamos a benignidade, a misericórdia e a compaixão de Deus, nós não merecíamos. De fato, né, o pecado, né, transformou a nossa natureza numa natureza caída em má. Porém, contudo, no dia em que o Senhor nos alcançou, que nós fomos redimidos novamente pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu infinito amor, nós nos achegamos a Ele novamente. Pelos nossos méritos, não, pelos méritos de Cristo. Aí, através disso, exercendo o fruto do Espírito Santo nas nossas vidas, nós devemos praticar a bondade. Nós devemos ser bondosos com as pessoas, né, que estão não apenas ao nosso redor, mas para que o mundo possa ver, né? O texto lá de Mateus, nós vamos ver o próprio Jesus dizer assim, que nós devemos glorificar a Deus com as nossas boas obras, para que os outros vejam e também glorifiquem a Deus. Ou seja, não somos nós que vamos ser glorificados através dos nossos atos de bondade. É o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo que é glorificado através da bondade que é exercida através das nossas vidas como fruto do Espírito Santo, né? A palavra bom, de acordo com as Escrituras, significa literalmente, olha só o que Billy Graham escreve: a palavra bom significa literalmente ser como Deus, porque Ele é o único que é perfeitamente bom. Uma coisa é ter padrões éticos elevados, outra coisa é a bondade que o Espírito Santo produz. Quem tem as suas raízes em Deus, o significado desse fruto é mais amplo do que simplesmente fazer o bem. Bondade é mais que isso. Bondade é amor em ação. Não somente traz em si a ideia de justiça, mas demonstra esta justiça, fazer o que é certo, vivendo diariamente no Espírito Santo. É fazer o bem a partir de um coração bom, é agradar a Deus sem esperar medalhas ou recompensas. Cristo quer que esse tipo de bondade seja normal em cada cristão. Os homens não podem achar substituto para a bondade, e nenhum artista pode fazer retoques espirituais para imitá-lo. Então, o que o escritor diz, né, que a bondade, né, como ação do Espírito Santo, ela faz com que a gente exerça a justiça, a compaixão, a misericórdia. Agora, isso é, como ele diz aqui, não para que sejamos aplaudidos,
não para que sejamos assim exaltados e alguém diga assim: como aquele homem é bom, como aquele rapaz, como aquela mulher é uma pessoa boa. Não, pelo contrário, né? As pessoas vão olhar os nossos exemplos de bondade e vão dizer: glória a Deus, porque Deus tem trabalhado a vida daquele homem e daquela mulher. O fim de tudo é glorificar a Deus, não nós, porque de nós mesmos nós nada teríamos a oferecer. Mas quando somos capacitados, cheios, através do Espírito Santo de Deus, o Senhor derrama essa graça de tal forma nas nossas vidas, que nós conseguimos praticar atos de bondade, para que o nome dEle seja glorificado. Como cristão, nós não temos outra alternativa, a não ser marchar no ritmo dos tambores do Espírito Santo, nos passos comedidos da bondade que agrada a Deus, né? Ele faz um convite, né? Que nós possamos avançar, marchando no ritmo, né, do Espírito Santo, praticando a bondade de Deus, né? Nós temos pouco tempo, mas nós teremos ali, nós já vamos estar encerrando, mas nós teremos ali a fidelidade, né? A mansidão, fidelidade, mansidão e o último, domínio próprio, né? Fidelidade, né, é algo que todos nós precisamos ter, né? É algo também, né, que agrada a Deus, e o fruto do Espírito Santo, a fidelidade, nos faz ser fiéis, não porque prometemos fidelidade um ao outro, mas porque a nossa fidelidade, ela está em Deus, não é? Eu sempre usei uma palavra que às vezes é importante a gente comentar, mas isso eu estou dizendo porque eu já fiz esse comentário há alguns anos atrás com a minha esposa, e ali a gente às vezes conversando alguma coisa, e eu disse a ela a seguinte frase: quando eu casei, eu prometi fidelidade a Deus, eu não prometi a você, porque certamente se eu prometesse a você, é bem provável que em algum momento eu tivesse caído. Mas quando a certeza do coração está que a nossa fidelidade é a Deus, e nós devemos a nossa fidelidade a Ele, nós conseguimos suportar todas as dificuldades, todas as lutas, nós conseguimos nos manter fiéis perante as ofertas do mundo, nós conseguimos nos manter fiéis perante a tentação do inimigo que muitas vezes tenta nos destruir, nos derrubar. Nós conseguimos nos manter fiéis ao chamado de Deus para a nossa vida, nós conseguimos ser fiéis a Deus no propósito que Ele mesmo determinou para a nossa vida, né? A penúltima, né, a mansidão. Mansidão é a qualidade de ser humilde e submisso, uma virtude que nos ajuda a ser pacientes e tolerantes com os outros. A mansidão para o cristão é uma qualidade, virtude gerada pela fé, justamente para a sua aplicação. Através de quê? Através também do fruto do Espírito Santo, né? A mansidão, ser ali alguém que é manso, ser alguém que consegue ali manter a sua paz, o seu controle, né? Que não vai ali, digamos assim, estourar por qualquer coisa, mas é alguém que vai conseguir manter o controle em todas as situações. Mas por fim, nós temos o domínio próprio. E aí eu gostaria de encerrar, nós temos apenas 5 minutos ali para orar, mas o fruto do Espírito Santo, o domínio próprio, é algo que todos nós precisamos buscar diligentemente praticar.
Domínio próprio vai fazer com que a gente controle as nossas palavras. O domínio próprio também nos ajuda, quando somos tentados. O domínio próprio nos ajuda a não retribuirmos, alguma maldade ao outro. O domínio próprio, ele faz com que cada um de nós entenda, que dependemos de Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias. É um fruto que o Senhor derrama sobre nós, que nós precisamos com diligência praticá-lo. O escritor diz assim: o domínio próprio é a qualidade de ter autocontrole e disciplina. É uma virtude que nos ajuda a controlar nossos desejos e impulsos, viver uma vida equilibrada. A expressão domínio próprio no grego, encrateia, significa temperança, moderação, autocontrole sobre os nossos próprios desejos e paixões. Literalmente quer dizer reprimir com mão firme, O escritor aqui, ele diz assim: às vezes quando nós queremos fazer alguma coisa que nós não devemos fazer, nós precisamos buscar através do Espírito Santo, através desse fruto, ter o controle absoluto sobre nossas ações. Então nós precisamos, de fato, termos não apenas esses, mas todos os frutos relacionados, todo o fruto do Espírito Santo, porque o texto de Gálatas vai dizer: mas o fruto do Espírito Santo ele não diz os frutos do Espírito Santo são. Então, ou seja, o fruto do Espírito Santo é derramado sobre nossas vidas, mediante a ação do Espírito Santo de Deus, no qual nós somos selados, para que através dele a gente possa glorificar a Deus. Fique de pé, vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e amado, louvado e engrandecido seja o teu nome. Queremos te bendizer, Senhor, nessa noite, por podermos meditar um pouco, Senhor, sobre tão preciosa obra tua nas nossas vidas, que é o fruto do teu Santo Espírito. Nos ajuda, Pai, nas nossas fraquezas, para que em cada momento, Senhor, estejamos com os nossos ouvidos atentos para ouvir a tua voz. Que possamos meditar, Pai querido e amado, de dia e de noite na tua santa palavra. Que ao sairmos daqui, ao chegarmos nas nossas casas, que o fruto do Espírito Santo nos acompanhe. Que ao amanhecer, ao sairmos para trabalharmos, nós possamos, como diz a tua palavra, pendurá-lo como um colar precioso nos nossos pescoços, para que ao caminharmos, Senhor, possamos dar testemunho de quem o Senhor é, não de quem nós somos, porque como disse João Batista, o importante é que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir. Muito obrigado, Senhor, por cada lar, por cada família aqui representada nessa noite. Leva-nos em paz para os nossos lares. Tem misericórdia de nós, das nossas famílias, dos nossos filhos, esposas, maridos e parentes. Te louvamos por tudo e te agradecemos em nome de Jesus.